Vamos lá, bom dia para todo mundo. Hoje o sol resolveu aparecer aqui em São Paulo. Resolveu dar o ar de sua graça, um sol pálido, mas pelo menos aquece um pouco, né? E a gente está aqui de novo para conversar sobre processo de trabalho. Na aula passada, a última coisa que a gente começou a conversar sobre prazos, né? E aí a gente parou em algumas observações, e uma dessas observações foram os prazos preclusivos. Então, eu vou abrir aqui o documento onde a gente parou. Vocês estão vendo o Word aí? Sim. Tá bom. Bem, então a última coisa que a gente conversou na aula passada foi o conceito de prazo que a gente tem, né? Qual que é o conceito de prazo que a gente trabalha? Então, sempre lembrar que prazo é essa distância, né, entre dois fatos. Então, foi a última coisa aí que a gente conversou. A gente verificou a diferença entre disponibilização, intimação e publicação. E a gente parou nos prazos preclusivos, né, que são denominados próprios e, como regra, são impostos à parte, tá? Agora, é importante, dentro desses prazos preclusivos, a gente fazer uma diferença entre próprios e impróprios, né? Quando que a gente fala de prazos próprios e quando que a gente fala de prazos impróprios. A diferença, na verdade, que a gente discute entre prazos próprios e prazos impróprios, ela vem da preclusão. Ela vem da preclusão temporal. Então, nessa característica, vamos trabalhar com o exemplo do artigo 223 do CPC. Deixa eu abrir o CPC aqui para a gente poder verificar nele. Então, 223 do CPC fala assim, ó. Decorrido o prazo extingue seu direito de praticar ou emendar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não realizou por justa causa. Então, quando a gente alega que esse prazo já passou, né, e esse prazo não foi cumprido, cabe à parte informar por qual motivo esse prazo não veio a ser cumprido. Então, qual que é a diferença que nós temos aí entre prazos próprios e entre prazos impróprios, né? Quando a gente fala de prazos próprios, são aqueles prazos que eles são, então, denominados à parte, né? E o que a gente precisa verificar é, se esse prazo não for cumprido, se ele vai vir a gerar algum tipo de prejuízo com relação a esse não cumprimento. O que a gente tinha conversado na aula passada, por exemplo, foi a entrega com relação aos autos processuais que são físicos, né? Então, com relação a isso, a gente tinha conversado que se a entrega não for realizada, automaticamente não vai gerar aí nenhum tipo de prejuízo, né? Essa não entrega. É diferente de quando a gente fala, por exemplo, de prazos legais ou quando a gente fala de prazos peremptórios, que a gente vai verificar. Porque o que quer dizer esses prazos? Quando não acontece esse cumprimento nessas situações, automaticamente a gente vai estar falando, então,
de uma situação aonde vai vir a gerar algum tipo de prejuízo para as partes envolvidas. Então, é isso que nós precisamos observar. Essas características que a gente tem prazos preclusivos, prazos legais, judiciais, convencionais. A gente vai ver todos os tipos de prazos que a gente tem. Agora, o que a gente precisa verificar são as consequências existentes a cada tipo de prazo, né? Que é o que a gente passa a ver a partir de agora, caso esses prazos não sejam cumpridos, né? Então, vamos lá. Até aqui tá tudo bem? Até aqui tá tudo bem. Beleza. Sim? Então, tá bom. Então, a gente precisa agora começar a verificar qual que é... Estão falando aqui no WhatsApp para mim, pau no gato. Pau no gato não é meu não, hein? Eu normalmente falo que eu vou tocar o enterro. A gente precisa começar a ver agora quais são, então, qual é essa classificação de prazo que a gente tem, né? Então, vamos partir aqui, dentro dessa classificação de prazo. Vamos colocar aqui, ó. Classificação com relação a esses prazos, a gente vai começar discutindo os prazos legais. Então, vamos lá. O que são prazos legais? São os fixados por lei. São os fixados por lei. Vírgula, exemplo, prazo para contestação. Prazo para contestação. Já vou até deixar aqui, ó, 15 dias. A legislação, quando a gente fala de prazos legais, o próprio CPC ou a própria CLT determina com relação a esses prazos para a gente, né? Então, são prazos determinados por lei, não são prazos que nós escolhemos, né? E esses prazos legais, se eles não são cumpridos, a gente vai verificar que eles vão gerar um tipo de preclusão. A gente já conversou lá sobre a situação do réu revel ou do réu confesso, né? A gente já verificou as características dele. Então, o que é importante a gente lembrar com relação a esses prazos legais? O não cumprimento dentro do estabelecido em lei pode gerar revelia e confissão ao réu, bem como ao autor, eventual preclusão processual. Então, se por exemplo, se o autor ele não apresenta dentro do prazo estipulado o rol de testemunhas que o juiz determinou, ele não vai poder apresentar depois, precluiu a sua oportunidade de fazer isso. Então, são essas observações que a gente precisa ter em mente. Se esses prazos não são cumpridos dentro dos prazos que são estipulados, a gente pode gerar aí um prejuízo processual totalmente irreversível. Então, se o juiz determina, olha, apresente rol de testemunhas no prazo X, e esse rol de testemunhas no prazo X, ele não é apresentado, pode-se gerar um prejuízo para aquele que não apresentou. Qual é o prejuízo que pode se gerar? No caso aqui que a gente está verificando, a gente pode ter a situação de não poder ouvir testemunhas, por exemplo. Então, é isso que a gente precisa aí
tomar um certo cuidado com relação a esses prazos legais. Uma vez que eles são estipulados, eles são fixados por lei. Se eles são fixados por lei, não cabe nenhum tipo de discussão. Na esfera civil, por exemplo, quando eu comecei a advogar, chegou no meu escritório um prazo para contestar um divórcio. Então, assim, a pessoa recebeu a citação e ela deixou para procurar o advogado no 14º dia. E aí, eu fui até o juiz e fui despachar com ele um pedido de dilação de prazo, porque até a juntada de todos os documentos, até a gente conseguir analisar todos os documentos, não ia dar tempo da gente fazer uma coisa tecnicamente boa, né? E o juiz foi bem categórico, falou assim, doutora, isso daí é prazo legal. Prazo legal não pode ser modificado. Então, que a senhora aprenda a fazer contagem de prazo. Aí eu, depois dessa, nunca mais pedi nada, né? Porque depois de uma dessa, a gente não pode falar muita coisa, né? Alguns prazos, eles também são judiciais. O que são os prazos que nós chamamos de prazos judiciais? Os prazos judiciais são aqueles marcados, então são aqui, ó, os marcados pelo juiz. Então, o juiz determina esse tipo de prazo, né? E aí, quando a gente tem essa situação do juiz determinar esse tipo de prazo, a gente tem aqui, ó, por exemplo, o artigo 334 do CPC. Então, vírgula, exemplo, artigo 334 do CPC. Então, o 334 do CPC, ele fala assim, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for caso de improcedência, e se não for caso de improcedência liminar do pedido, o juiz vai designar audiência de conciliação e mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Aqui são prazos judiciais que são fixados pelo juiz. Então, o que a gente precisa observar nesse sentido? As datas de audiência são fixadas pelo juízo. Se porventura as partes não puderem comparecer a essa audiência, então, caso as partes não possam comparecer por motivos justificáveis, é necessária a comunicação. Então, às vezes a parte está viajando, às vezes já tinha uma viagem marcada, às vezes já tinha um outro compromisso agendado. Então, dessa forma, cabe aí a parte informar o juiz com relação a isso, né? Olha, eu não vou poder comparecer, mas é por um motivo justificado. Eu não posso comparecer por este motivo. Não é eu não posso comparecer pelo simples fato de que eu não quero comparecer, tá? Eu preciso justificar o motivo do meu não comparecimento. Da mesma forma que a gente já tinha conversado, que às vezes no dia da audiência a parte não comparece porque aconteceu algo no meio do caminho, né? Então ele está indo lá para o fórum e acontece uma situação, por esse motivo a parte não comparece. Então a gente precisa fazer aí uma justificativa do motivo do não comparecimento da parte nessa audiência. Mas no caso dos prazos judiciais, eles são marcados pelo juiz. Então, quem determina esses prazos judiciais é o juiz e cabe às partes cumprir com relação a esses prazos.
E a gente já tinha verificado também, acho que foi na aula passada que a gente conversou sobre isso. Deixa eu ver aqui. No artigo 218, parágrafo 3º. Eu vou até levar ele lá para baixo de novo, só para a gente deixar aqui a observação novamente, né? Que caso o juiz não determine nenhum tipo de prazo, nós vamos obedecer, então, o prazo de 5 dias, que é o que o CPC determina para a gente, tá? Então, depois aí dos prazos judiciais, nós temos as características dos prazos. Nós temos a característica dos prazos convencionais. Então, prazos convencionais. E o que seriam esses prazos convencionais? Os ajustados, vírgula, de comum acordo, vírgula, entre as partes. Exemplo, artigo 313, inciso 2º e parágrafo 4º, do CPC. Vamos lá. 313. Então, artigo 313. Suspende-se o prazo. Vamos começar a trazer ele para cá. Suspende-se o prazo. Esse daqui é o caput. Inciso 2º. Pela convenção das partes. Então, as partes de comum acordo podem fazer aí essa suspensão. Parágrafo 4º. O prazo da suspensão nunca poderá exceder 1 ano nas hipóteses do inciso 5º e 6 meses na hipótese do artigo 2. Pronto. Então, a gente pegou e trouxe para cá como que funciona o artigo 313. Eu só quero que vocês tomem um certo cuidado com relação a esse artigo 313, por causa da instrução normativa que nós temos, número 39. Então, nós temos uma... Eu já até conversei com vocês sobre essa instrução normativa que nós temos do TST. Essa instrução normativa é a que fala o que pode ser aplicado dentro da CLT com base no CPC e aquilo que talvez não caiba algum tipo de aplicação, tá? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: nós temos, sim, dentro da legislação, essa possibilidade de que as partes possam vir a ajustar de comum acordo os prazos, tá? Eu vou deixar aqui, ó, o link da instrução. Então, a gente tem algumas características do CPC, onde as partes podem, de comum acordo, estipular essas características de prazo, tá? Mas o que foi verificado é que essa característica de escolha de convenção com relação aos prazos dentro do aspecto processual trabalhista, isso não funciona muito bem. E aí a gente tem uma discussão do porquê que isso não funciona, né? Até foi uma discussão que eu tive recentemente, o José comentou aí com relação às lives, né? Foi até uma discussão que eu tive recentemente em uma dessas, né? Do porquê que isso não funciona no aspecto trabalhista. Isso não funciona no aspecto trabalhista pelo seguinte motivo: a gente não pode se esquecer que nós temos, dentro do aspecto do trabalho, nós temos uma parte que ela é mais hipossuficiente, né?
Ou seja, essa parte, ela precisa ser observada que ela tem menos condições técnicas do que a outra parte que está envolvida. Então, isso é uma observação que a gente precisa fazer. Ela tem uma condição técnica menor. Se ela tem uma condição técnica menor, automaticamente é difícil a gente falar que a gente vai conseguir fazer essa situação entre as partes. Então, é isso que precisa ser observado. Até que ponto essa situação ela é considerado fácil de ser administrada dentro do processo do trabalho, uma vez que a gente não tem aí as partes não são igualitárias, né? Eu acho que é isso que a gente precisa sempre levar em consideração. Além disso, dentro desse aspecto ainda, a gente tem uma outra situação, né? Dentro do artigo 191 do CPC, o 191 do CPC, ele traz a seguinte situação, ó. Vou trazer ele para cá. 191 do CPC. 191 do CPC, ele fala assim, ó. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar, então, de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais, quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz. Os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiências cujas datas deveriam ter sido designadas no calendário. A gente precisa também observar como que isso vai funcionar dentro do processo do trabalho. Porque se a gente for pegar essa instrução normativa que a gente tem, a instrução normativa aqui que eu acabei de falar, se a gente for pegar essa instrução normativa, a gente precisa verificar se dentro dessa instrução normativa a gente consegue trabalhar com o artigo 191. E o artigo 191 não foi trazido para a instrução normativa. Se ele não foi trazido para a instrução normativa, dessa forma a gente não consegue trabalhar com essa situação dentro do processo de trabalho. Então, a gente precisa observar como que isso vai trabalhar, tá? Nem sempre aquilo que está dentro do CPC a gente vai conseguir trazer de forma ipsis litteris para dentro do processo do trabalho, tá? Algumas situações a gente não consegue realmente fixar. O 191, ele existe dentro do CPC? Existe. Se você perguntar para mim se ele funciona, eu vou te falar que não. Porque imagina, raciocina comigo, né? Como que eu vou falar para o juiz que ele tem prazo de tantos dias para prolatar a sentença? É uma situação tanto quanto complicada, né? Eu, pelo menos, não vi nenhum processo que tenha tramitado no artigo 191. Se alguém viu aí depois, por gentileza, me conte se a coisa funcionou, tá? Então, quando a gente fala de prazos convencionais, são esses ajustados de comum acordo entre as partes, tá? Então, aí a gente consegue trabalhar com o artigo 313 dentro do seu inciso 2º e do seu parágrafo 4º. Isso a gente ainda consegue trabalhar dentro da CLT, dentro do processo do trabalho. Agora, alguma coisa fora desse sentido, a gente ainda tem uma grande resistência para se conseguir trabalhar com relação a esses prazos que são convencionados pelas partes, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Acho que eu falei demais e falei muito rápido. No caso dos
dessa justificação de não poder comparecer. Isso foi mudado agora na reforma, né? Porque antigamente, por exemplo, o requerente podia se ausentar de duas audiências sem justificativa, né? Na reforma agora a gente pede uma justificativa para o não comparecimento, porque estava meio festa, né? Então não ia, não comparecia, não aparecia, e aí a gente tinha um problema com relação a isso. Então agora ficou fixado que o não comparecimento ele tem de ser justificado, porque senão esse processo ele vai ser arquivado e o arquivamento gera as situações de pagamento de custas. Então, é isso que foi discutido. Tá. E essa justificativa também serve para o requerido, porque normalmente era a revelia, né? No dia aconteceu um imprevisto, você tem quanto tempo para justificar isso? Então, essa questão de tempo para justificar, ela é um tanto quanto relativa, tá? Então, vamos pensar na seguinte situação. O autor não comparece, mas o advogado está lá e justifica que o não comparecimento dele aconteceu por um motivo plausível, né? Passou mal na madrugada, está internado ou coisa do tipo. Normalmente, nessas situações, o juiz dá um prazo para a gente juntar um comprovante, né? Então, a gente entra aí nesses prazos judiciais. O juiz fixa um prazo para que a gente possa juntar um comprovante do motivo do não comparecimento. Então, às vezes, ele dá lá 24 horas, 5 dias, para que você junte o motivo do não comparecimento. Outros juízes simplesmente arquivam o processo. O não comparecimento do reclamante gerou o arquivamento. E aí, se o advogado, mesmo assim, tem um motivo plausível para o não comparecimento, a gente tem esse prazo de 5 dias para que seja feita a juntada, pedindo para que não seja arquivado o processo pelo motivo justificado, né? Então, tudo vai depender daquilo que o juiz vai dizer no momento da audiência. E essa situação, ela também pode ser encaixada para reclamada, né? Eu já tive situações, eu atuo 90% para reclamante, mas eu já tive situações onde começou a audiência e o advogado falou: olha, o meu preposto não veio porque a mãe faleceu. Então, o juiz deu um prazo para que ele juntasse a certidão de óbito, né? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu falo muito para os alunos assim, olha, a advocacia é um jogo de xadrez, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses raciocínios lógicos, porque a gente já teve uma audiência uma vez no escritório e assim, a audiência estava marcada para as 3 da tarde, um exemplo, era uma audiência trabalhista, tá? 3 horas da tarde, a gente observou na sala de audiência que o preposto não tinha chegado. E aí a gente começou meio que se mexer, né? Eu e mais um advogado, porque a pauta estava atrasada, e a gente meio que começou a se mexer para que o juiz pregoasse a audiência, porque ia decretar revelia, né? E para um reclamante de revelia, isso é sempre muito bom. Mas a pauta estava atrasada, não se conseguia isso. A audiência foi começar, já era mais de 4 horas, deu tempo do reclamante chegar. Deu tempo do preposto chegar. Isso é um problema, porque dessa forma o preposto ele trabalhou com uma eventual sorte aí no meio do caminho. Mas nós já tivemos situações também de que a pauta estava no horário, o juiz pregoou, entramos na sala com alguém que nós achávamos que era o preposto, e depois verificou-se que não era, e aí 2, 3 minutos depois o preposto entra. Nós podíamos ter pedido a revelia? Podíamos, porque afinal de contas ele estava atrasado, né? Mas como era uma questão de 2, 3 minutos, a gente acabou levando em consideração. Então a gente precisa observar muito na Justiça do Trabalho, o que vale muito
É o momento do pregão das partes, né? Então, quando faz o pregão, que é o que acontece antes da audiência, tem de se observar por demais na Justiça do Trabalho essa situação, porque o pregão para nós é muito importante, né? E entrando em sala de audiência e verificando que a parte não está lá, o juiz ele vai analisar por qual motivo a parte não está lá. A parte não está lá porque a parte perdeu a hora e não chegou, ou a parte não está lá porque aconteceu algum motivo justificado para o não comparecimento dela lá. Se é o motivo justificado para o não comparecimento, a gente vai ter que trabalhar com duas opções de prazo. Eu posso trabalhar com prazo judicial, que vai ser fixado pelo juiz. Então, olha, você tem prazo de 24 horas para me justificar o não comparecimento. Como a gente vai poder trabalhar com prazo de 5 dias do artigo 218, caso o juiz não fixe nenhum tipo de prazo, a gente trabalha com prazo de 5 dias. Respondida a pergunta, José? Sim, obrigado. Bem, a gente precisa verificar também quais são as naturezas do prazo, tá? Então, quando a gente fala de natureza do prazo, também é uma situação importante da gente verificar. A primeira natureza que a gente tem são os prazos dilatórios, tá? O que a gente entende por prazos dilatórios? Prazos dilatórios são aqueles, embora fixado na lei, admite pelo juiz ou por convenção das partes, vírgula, exemplo, pedido de dilação para apresentação de cálculos. Em algumas situações, as partes, tá? Ou a parte, aqui a gente não precisa de um consenso entre as partes, tá? Em algumas situações, a parte pode falar de uma dilação de prazo, tá? O que seria uma dilação de prazo? É pedir para o juiz um prazo maior para cumprir aquilo que ele está exigindo. Então, no processo do trabalho, acontece muito esse pedido de dilação de prazo, uma vez que às vezes a gente tem algumas situações que não dá tempo de serem cumpridas no prazo que ele quer. Então, eu preciso fazer uma apresentação de cálculos. E aí, eu preciso fazer análise de 200 cartões de ponto. E aí, ele me dá um prazo de 10 dias para fazer isso, tá? E não existe essa possibilidade. Não tem como você fazer isso. Eu não tenho tempo hábil para essa análise. Então, eu posso pedir para o juiz uma dilação de prazo, que ele me dê um prazo maior para essa apresentação, tendo em vista a complexidade do que ele está me pedindo. Às vezes ele me pede para apresentar rol de testemunhas, mas a minha testemunha está viajando, eu não tenho como pegar as informações dela. Então, eu também posso pedir um prazo aí de dilação, um prazo dilatório para a apresentação do rol de testemunhas, tá? Então, são prazos que são fixados por lei, mas que é admitido pelo juiz ou pela convenção algum tipo de dilação, tendo em vista alguma situação que a parte esteja passando, tá? É importante que esse prazo seja pedido ao juiz, então não queira fazer isso por conta própria, tá? Peça ao juiz essa dilação, e a partir do momento que você pede essa dilação, seu prazo está suspenso. Então, vamos pensar assim. Eu vou colocar um exemplo aqui embaixo. Ó. Vamos trabalhar com a seguinte situação. Nessa situação fática, nós pedimos uma dilação de prazo
Vou mudar, peraí. Nessa situação fática, o juiz determina a apresentação de rol de testemunhas em 15 dias. Ocorre que a testemunha encontra-se exterior, tá? Dessa forma, o que o advogado precisa fazer? Pedido de dilação de prazo mais justificativa mais comprovação, e aí, com isso, pedido de 30 dias para a apresentação, tá? Dessa situação, nós podemos ter duas decisões. Então, aí a gente vai ter as decisões dessa situação, né? Quais são as duas decisões que a gente pode ter? O deferimento, deferimento da dilação. Então, nesse deferimento da dilação, o juiz me dá prazo de 30 dias que serão contados da publicação da decisão da dilação. Essa é a primeira decisão que eu posso ter. Então, vamos colocar aqui, ó. A gente pode ter duas decisões. Então, eu posso ter o deferimento com relação a essa dilação, tá? Como pode acontecer o indeferimento da dilação e o juiz determinar a apresentação imediata do rol de testemunhas, tá? Então, o meu prazo para verificar quando que eu vou apresentar esse rol de testemunhas, se eu peço uma dilação, ele vai começar a contar dessa decisão, tá? Então, é a partir daqui que a gente vai verificar como que vai ficar o nosso prazo para apresentação desse rol de testemunhas, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Sim? Então tá bom. Depois disso, a gente tem os peremptórios. Prazos peremptórios são aqueles que não podem serem alterados. Exemplo, prazo recursal. Prazo recursal não cabe alteração, tá? Não tem alteração de prazo recursal. Esquece isso. Ah, mas não vai dar tempo de fazer o recurso. Então tá bom, perde a oportunidade do recurso, tá? Não existe a possibilidade de modificação de prazo recursal. Por que que não existe? Porque eles são prazos peremptórios. Se eles são prazos peremptórios, automaticamente a gente não tem essa possibilidade de modificação de prazo, tá? Então, a gente precisa tomar aí um certo cuidado com relação a esse tipo de prazo, tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida a título de prazo? Nossa, hoje vocês estão falando tanto que tá me dando até agonia. Acorda, Brasil! Tudo bem aqui? Sem pique, Pro.
Tudo certo. Tá, tudo certo. Tá tudo certo, então tá bom. Bem, com isso, a gente encerra, então, as situações de prazos, tá? Então, quais são aí os tipos de prazos que a gente possa vir a ter, tá? Dessa forma, a gente encerra a parte geral aí de processo do trabalho e agora a gente entra, então, nas características de recursos, tá? Então, como que vai funcionar aí a parte recursal, tá? Eu vou fechar essa daqui, vou colocar aqui para baixo, para depois ficar mais fácil para vocês. E aí a gente entra na teoria geral dos recursos, tá? Opa. O que a gente precisa lembrar antes de entrar na teoria geral dos recursos é o caminho que a gente percorreu para chegar aqui, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, né? O prazo, o que a gente precisou fazer para poder chegar nessa fase recursal. Então, é isso que a gente precisa lembrar. Todas as etapas que foram cumpridas para que a gente pudesse chegar aqui e sempre tendo em consideração que a gente está tendo um processo trabalhista e não um processo civilista, né? Então, a gente precisa lembrar que a gente passou primeiro por uma fase postulatória. Então, nessa fase postulatória, a gente discutiu a petição inicial, porque aqui a gente não tem ainda essa característica de juntada de contestação, diferente do que acontece na esfera civil, né? A gente precisa verificar que nós passamos por uma audiência, que essa audiência ela pode ter sido inicial, ela pode ter sido inicial, ela pode ter sido uma audiência de instrução ou ela pode ter sido una, que são as audiências únicas, né? Onde a gente viu que que acontece todas as etapas da audiência em um único ato, né? A gente verificou que nessa audiência a gente tem a juntada de contestação, né? Então, dentro da própria audiência, a gente tem essa juntada. A gente verificou que depois disso, a gente pode até falar da existência de uma fase decisória, né? Que é a oportunidade onde acontece a audiência de julgamento. E a gente viu como que funciona essa audiência de julgamento. E depois que eu tenho depois que eu tenho essa sentença, a gente vai começar a trabalhar, então, numa fase recursal. E o que seria essa fase recursal? É a oportunidade da gente, então, pedir aí para a instância superior fazer a análise da decisão que foi feita pela instância inferior. Então, dentro do processo do trabalho, a gente também tem essa característica de recurso. Então, quando a gente fala de fase recursal, nós estamos falando da oportunidade da aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição. Então, é a possibilidade da gente pedir para que a instância superior reanalise essa decisão de primeiro grau e verifique aí uma possibilidade de modificação com relação a essa decisão.
Quando a gente fala de recurso, a primeira coisa que a gente precisa imaginar, qual que é o nosso conceito de recurso? Como que a gente conceitua recurso para nós? Então, se a gente for conceituar recurso, a gente vai conceituar como uma espécie de remédio processual, é um direito assegurado por lei. Então, esse direito assegurado por lei que a gente fala, ele vem, então, do princípio processual do duplo grau de jurisdição. Então, é um princípio constitucional que a gente tem, tá? Para que a parte ou o terceiro interessado ou o Ministério Público possam provocar o reexame da decisão proferida na mesma relação jurídica processual, retardando, assim, a formação da coisa julgada. Por que nós vamos estar retardando a formação da coisa julgada? Coisa julgada, a gente não pode esquecer que ela é imutável, ou seja, não cabe qualquer tipo de modificação. Então, a gente está retardando, mas não no sentido, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Nós estamos retardando, nós não estamos protelando a coisa julgada, tá? A gente simplesmente está pedindo para que isso seja revisto pelo tribunal, uma vez que a gente não concorda com a decisão de primeiro grau. Esse recurso pode ser feito por um terceiro interessado ou pode ser feito também pelo Ministério Público. Pode as partes recorrerem, dependendo da ação, pode o Ministério Público recorrer ou pode até um outro terceiro aí passar por isso. Com relação à natureza jurídica dos recursos, tá? Então, com relação aqui, ó, à natureza jurídica dos recursos. Com relação à natureza jurídica do recurso, dentro da esfera trabalhista, nós temos duas correntes que precisam ser observadas, tá? Duas correntes que analisam essas características recursais. Então, a gente vai ter aqui, ó, a primeira corrente que analisa isso. A primeira corrente... Opa, peraí. Peraí que eu não estou conseguindo. A primeira corrente, então, ela analisa esse recurso da seguinte forma. Ela fala que o recurso seria uma ação autônoma, então é uma ação independente, tá? Daquela que se deu origem, então ela é independente com relação à ação principal, vamos dizer assim, de natureza construtiva ou negativa, independe daquela que surgiu da petição inicial. Se a gente for pensar nesse sentido, se a gente for trabalhar com essa corrente, a gente vai entender que nós estamos dividindo o processo em dois. Então, nós temos uma fase de conhecimento e, com isso, surge-se uma nova fase recursal. Então, eu vou colocar aqui uma observação nesse sentido, né? Então, por aqui, observação. Essa doutrina entende que o processo é dividido em duas fases. Ou seja, que o processo, duas fases não, o processo é dividido em dois. Ou seja, um processo na fase de conhecimento e um novo processo
na fase recursal. Então, essa doutrina, essa corrente, ela entende, então, que eu tenho um processo que acontece na fase de conhecimento, esse processo acontece lá verificando a aplicação do direito material, e eu tenho um novo processo que vai trabalhar, então, com essa fase recursal. Então, ela divide, eu não tenho um único processo que passa por fases. Eu tenho, na verdade, dois processos. Eu tenho um processo que acontece uma fase de conhecimento e eu tenho um novo processo que acontece uma fase recursal. Então, ela entende que nós teríamos dois tipos de processo, esse tipo de corrente. O que hoje em dia a gente não aceita muito, uma vez que a gente está trabalhando aí com a existência de um processo sincrético, né? Onde dentro do mesmo processo a gente tem aí todas as etapas que a gente pode vir a trabalhar nele. A segunda corrente que a gente tem, ela trabalha no seguinte sentido. Cadê? Aqui. Então, ela trabalha no seguinte sentido. O recurso, ele é um prolongamento desse seu exercício de ação. Então, ela trabalha no aspecto de que o recurso é uma continuação daquele procedimento que você teve. Então, o recurso ele é uma continuação dessa fase de conhecimento, ele é uma continuação daquela fase que prolatou sentença, né? Então, ele é uma continuação processual que está ligada ao seu direito de ação. Então, com relação a essa segunda corrente que nós temos, eu vou colocar aqui uma observação nesse sentido, de que essa corrente é a corrente que nós adotamos, né? É a corrente aplicada aí no aspecto processual. Então, vamos colocar aqui, ó. É a corrente aplicada, é a corrente aplicada no processo do trabalho. Então, é a corrente aplicada no processo do trabalho. Ou seja, a existência, da fase postulatória, probatória, decisória e recursal. E após isso, o cumprimento de sentença, que dentro do processo trabalhista, a gente vai ver como que isso funciona, né? Então, sendo o recurso uma continuação processual, tá? Então, essa daqui é a corrente aplicada no processo do trabalho, porque essa corrente entende que nós temos o que dentro do processo do trabalho? Nós temos uma fase postulatória. Espera só um minutinho. Depois dessa fase postulatória, nós temos uma fase probatória, que é onde a gente vai fazer aí a produção de provas. Então, a gente tem uma fase postulatória, que é onde a gente trabalha lá com petição inicial. Depois disso, nós temos uma fase probatória,
que é onde a gente trabalha com a produção de provas. Então, aqui é onde acontece a audiência, que para o processo do trabalho é o momento mais importante, tá? Então, às vezes, você tem uma petição inicial excelente, mas você tem uma audiência sensacional. Então, é onde você consegue, às vezes, ganhar o processo. Para o processo do trabalho, é muito mais importante a questão da oratória do que a questão documental, tá? Depois você tem uma fase decisória, onde você tem uma prolatação de sentença, e aí a gente tem uma fase recursal. Uma fase recursal, que é a busca pelo duplo grau de jurisdição. Pelo duplo grau de jurisdição. Então, nós teríamos o processo do trabalho dividido nessas fases, tá? Então, essas fases é o que dividiria o processo do trabalho, tendo em vista essa corrente do recurso como um prolongamento. Por isso que a gente tem aqui, ó, a fase recursal. E aí, posteriormente a essa fase recursal, nós teríamos, então, coisa julgada, e aí nós começaríamos um cumprimento de sentença, que nada mais é do que a satisfação do direito reconhecido no processo de conhecimento. Então, no cumprimento de sentença, a gente começa a falar desse reconhecimento do direito, da satisfação desse direito que foi reconhecido, tá? Então, para nós da Justiça do Trabalho, a corrente que é adotada é a do recurso como um prolongamento desse processo. Esse recurso ele é uma continuidade processual, na verdade, tá? Então, nesse sentido, a gente passaria aí por todas essas fases processuais, tá? Tudo bem até aqui? Sim, já entendi. Tá bom. Depois disso, a gente precisa verificar o princípio que fala da manutenção com relação a essa sentença. O que seria essa manutenção com relação a essa sentença? É verificar se essa sentença ela vai poder ser mantida ou não, né? Então, o artigo 899, ele fala principalmente com relação às características referente aos efeitos disso, né? Então, vamos pegar aqui o artigo para a gente poder dar uma olhada nele. Então, o 899 da CLT, deixa eu abrir ela aqui. O 899 da CLT, ele fala o seguinte. Da CLT. Os recursos serão interpostos por simples petição, terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas por esse título, permitida a execução provisória até a penhora. Então, vamos entender como funciona esse artigo 899. Então, a primeira situação que ele fala é que o efeito dos recursos trabalhistas, eles são de efeitos meramente devolutivos. Então, se você quiser algum tipo de modificação de efeito,
você precisa fazer esse pedido dentro lá da sua peça recursal, tá? Outra coisa que é importante a gente verificar é essa execução provisória até a penhora. No processo do trabalho, a partir do momento que eu tenho uma sentença que ela seja favorável, tá? Eu já posso requerer a penhora, que nós chamamos de eu posso começar a fase de execução, que nós chamamos de execução provisória. Então, se eu verifico que a empresa na qual é reclamada, ela está sofrendo lá uma situação que eu vejo que ela possa perder o seu patrimônio, que eu vejo que ela está dilapidando o seu patrimônio, então, nesse sentido, a gente pode falar de uma execução provisória. Eu já posso começar a executar a sentença, tá? Nessa situação. Então, a gente pode falar, dentro do processo do trabalho, de uma eventual execução provisória. É claro que eu preciso levantar elementos para isso, né? A gente vai falar de execução provisória se a gente verificar que a reclamada está dilapidando patrimônio, se a gente verificar que essa reclamada existe uma possibilidade de uma perda de patrimônio e a não possibilidade do pagamento com relação à execução final no futuro. Então, nesses sentidos, quando eu tenho uma decisão de primeiro grau, eu já posso começar a executar essa decisão, mas não se esquecendo que eu estou falando de uma execução provisória ainda, não é uma execução definitiva, porque esse processo ele ainda vai passar por uma fase de liquidação de sentença para que a gente possa verificar se realmente os valores que estão sendo executados, eles estão corretos, tá? E aí eu queria colocar aqui também uma outra observação com relação a esse efeito, né? Que eu acho que é importante aí a gente discutir, porque as situações de modificação de efeito, eles sempre geram uma certa dúvida. Então, eu vou deixar aqui, ó, uma observação. No recurso trabalhista, o recurso trabalhista ele não é recebido no efeito suspensivo, porque a gente já viu no 899 que a gente só vai falar de efeito devolutivo, tá? Então, para você poder ter um efeito suspensivo, você precisa pedir esse efeito suspensivo, tá? Uma vez que só se aplica o efeito devolutivo, então, como a gente só vai falar da aplicação de efeito devolutivo, a gente pode falar, então, do cumprimento de sentença de forma provisória, tá? Isso é claro para vocês? É claro? Sim. Bom, tá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação de efeitos dentro aí do processo do trabalho, porque a gente muda um pouquinho daquilo que a gente viu, que a gente vê dentro do processo civil, tá? Dentro do processo de trabalho, a gente vai ter, então, nas características de efeito, a gente tem o efeito devolutivo, a gente tem o efeito suspensivo e a gente tem o que nós chamamos de efeito translativo, tá? A gente vai começar aqui falando, então, Opa, saiu do lugar. A gente vai começar falando, então, desse efeito devolutivo, tá? Então, vamos por aqui. Efeito devolutivo. Dentro desse efeito devolutivo, o que a gente precisa observar? Dentro do efeito devolutivo, nós temos, então, o recurso trabalhista não será recebido no efeito suspensivo. Opa, peraí. Peraí que não veio o que eu queria, perdão.
Agora vem. Esse efeito, então, devolutivo, a gente precisa observar a delimitação da matéria submetida à apreciação referente ao julgamento pelo órgão judicial, uma vez que este, como se diz, só poderá ser a regra que a gente tem que trabalhar, julgar as questões debatidas, no processo e que constem as razões recursais mediante pedido de nova decisão. O efeito devolutivo, então, é aquele que fala tudo que a gente precisa conter dentro de um processo trabalhista. Quando a gente for conversar sobre cada tipo de recurso, a gente vai sempre verificar o seguinte, que nós vamos ter uma peça de interposição, e essa peça de interposição será direcionada ao juízo ACO, ou seja, ao juízo que prolatou a decisão, tá? Então, é para ele que eu vou direcionar essa peça de interposição, tá? Então, eu preciso delimitar a matéria. E aonde que eu vou partir da delimitação dessa matéria? Eu vou partir da sentença. Então, eu vou precisar verificar dentro da sentença aquilo que não foi favorável, para que possa ser, então, apresentada posteriormente a isso as razões recursais que são remetidas ao juízo ad quem? Que são remetidas ao juízo ad quem, tá? E aí é o juízo ad quem, analisando essas razões recursais, que vai verificar a possibilidade de uma nova decisão. Então, cabe ao juízo ad quem verificar a possibilidade de uma nova decisão. Não se esquecendo que essa nova decisão deixa de ter o nome de sentença e passa a ter o nome de acórdão. Tá? Então, é importante a gente verificar essa modificação aí que venha a surgir, tá? Então, depois que a gente comenta de efeito devolutivo, nós temos o efeito suspensivo. Então, nós falamos aqui de efeito devolutivo, aí nós temos o efeito suspensivo. Como que funciona esse efeito suspensivo? Primeira coisa, a gente tem que conseguir diferenciar esse efeito suspensivo daquele que vem lá do CPC, né? Porque a gente tem uma modificação de efeito. Então, o efeito suspensivo, diferente do que acontece no CPC, que alguns recursos podem ser aceitos no efeito suspensivo, como a apelação, no processo do trabalho não existe essa situação, tá? No processo do trabalho, os recursos não possuem, em regra, o efeito suspensivo. Então, eu vou colocar aqui, ó. No processo do trabalho, em regra, os recursos trabalhistas não possuem esse efeito suspensivo. Por esse motivo, aquilo que a gente já disse, a gente pode começar a falar de um cumprimento provisório de sentença, né? Então, vou colocar aqui, ó. Na não possibilidade de efeito suspensivo, no processo do trabalho,
existe a possibilidade de cumprimento provisório da sentença, tá? E aí não se esquecer como que vai funcionar esse cumprimento provisório de sentença. Não é um cumprimento definitivo. Esse cumprimento provisório normalmente ele acontece quando se verifica uma possibilidade de dilapidação de um patrimônio. Então, dentro desse cumprimento provisório, é importante a gente enxergar como que ele venha a funcionar. Então, vamos colocar aqui, ó, uma situação. Então, vamos colocar aqui, ó, análise fática. Análise fática. Dentro dessa análise fática, a gente precisa entender perfeitamente como que funciona esse cumprimento provisório de sentença. Aonde que esse cumprimento provisório de sentença ele se encaixa, tá? Então, vamos pensar na seguinte situação. Nós temos Márcia, que é reclamante. Eu tenho a empresa HJU, que é a reclamada, tá? E eu tenho uma sentença, a gente já passou por todas as fases processuais, eu tenho uma sentença julgada parcialmente procedente, onde a empresa foi condenada ao pagamento de horas extras. Ao pagamento de horas extras. Então, essa é a minha sentença, tá? Então, essa é a minha decisão de primeiro grau. Importante a gente verificar que dessa sentença, ela é, então, passível de recurso, que nós chamamos de recurso ordinário, tá? Então, esse recurso ordinário é aí o meu pedido para a segunda instância para que seja revista essa decisão. A gente não pode esquecer, então, que para nós, então, no processo trabalho, nós falamos, então, de um efeito devolutivo. Porque se eu quiser um efeito suspensivo, eu que peça, né? Então, a gente trabalha com efeito devolutivo. O que quer dizer isso, tá? Márcia, mesmo antes do trânsito em julgado, pode solicitar ao juízo que prolatou a sentença, o cumprimento provisório ainda, tá? O cumprimento provisório, ou como traz o texto da CLT, cumprimento provisório da sentença. O que seria esse cumprimento provisório da sentença, tá? Como que vai funcionar esse cumprimento provisório da sentença? O reclamante apresenta uma liquidação
provisória, então ele já apresenta qual que é o valor dessa condenação, solicita o pedido de penhora online e os valores ficam bloqueados ao processo, aguardando o trânsito em julgado. Ou seja, quando eu chegar na fase de cumprimento definitivo de sentença, eu já tenho um valor assegurado, tá? E a gente normalmente faz isso. A gente pode fazer isso em qualquer processo, tá? Então, em qualquer processo que eu tiver uma sentença, eu já posso pedir esse cumprimento provisório da sentença, tá? Mas a gente também faz muito isso quando se verifica que a reclamada ela está numa situação de que, se a gente for aguardar todo o andar desse processo, pode ser que a gente chegue lá na frente e a gente não tenha mais a possibilidade de quitação desse processo, tá? Então, é por esse motivo que a gente funciona com esse cumprimento provisório de sentença. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Nesse cumprimento provisório de sentença, se não houver valores na primeira busca em contas correntes, isso pode ser constante até fazer um montante pedido ou não? Pode-se fazer. A gente vai trabalhar como se a gente tivesse numa fase de cumprimento de sentença. Então, eu posso fazer lá, penhora online, não localizei nada. Eu posso pedir Arisp para verificar se existe algum tipo de bem imóvel, né? Então, isso já pode ser feito. A gente pode utilizar de todas as formas para se tentar ter esse valor. Então, a gente vai agir nesse cumprimento provisório de sentença como se já fosse o cumprimento, como se fosse o cumprimento de sentença. E aí, verificando possibilidades para poder resguardar esse patrimônio. Então, isso pode ser feito sim. A gente pede penhora online, aí não achou penhora online, a gente pede Detran, Infojude, a gente pede a Arisp, para quem não conhece, quando a gente verifica todos os tipos de imóveis que possa existir em nome do executado, tá? Então, a gente pede certidão para a Arisp trazer para a gente possibilidades de trazer para a gente imóveis que encontre-se em nome desse executado, tá? Então, isso que é a Arisp. Tudo bem aqui? Beleza. Tranquilo? Tá. Então, quando a gente fala, a gente tem que tomar cuidado aí nessa modificação de efeito. Estão me perguntando aqui o seguinte: no caso em que falamos de duas empresas, sendo uma portadora de serviço, uma prestadora de serviço, no caso aí em questão, o que ocorre quando não cumpre a sentença? Bem, vamos lá. A gente precisa observar aqui a seguinte situação. A prestadora de serviço foi condenada? Se a prestadora de serviço foi condenada, tá? Eu tenho uma sentença, então, contra ela. Se eu tenho uma sentença contra ela, eu tenho que verificar se essa sentença já passou aí por essa fase de sentença, por essa fase recursal, a gente precisa verificar tudo isso. Vamos trabalhar, então, nos dois ramos, tá? Vamos pensar que a gente tem aqui, então, uma sentença condenatória em face da prestadora de serviço, tá? A gente ainda não está numa fase recursal, então eu posso falar desse cumprimento de sentença provisória em face dela. Se a gente já passou da fase recursal, se já teve recurso, dessa forma, a gente já tem coisa julgada. Se a gente já tem coisa julgada, a gente entra no cumprimento de sentença definitivo.
Aí pouco importa se é prestadora de serviço, se é tomadora de serviço, se é a empresa que prestava serviço, para a gente não faz diferença. Todos aqueles que foram condenados em sentença irão passar pela fase do cumprimento. Então, por exemplo, a gente tem muitas situações, hoje em dia nem tanto por causa da reforma, mas a gente tem muitas situações assim, na própria faculdade. A gente tem a faculdade, né? E nós temos a empresa que cuida da faxina, que cuida da manutenção e que cuida da vigilância do prédio. Então, esses são prestadores de serviços, eles não são funcionários da faculdade. Vamos pensar que uma dessas pessoas entra com uma ação trabalhista. Na ação trabalhista, quem ele vai chamar para o polo? Ele vai chamar para o polo a empresa na qual ele é registrado na CLT e ele vai chamar para o polo a faculdade, que era onde ele prestava serviço. Vamos pensar que o juiz entende que nessa situação ambas as empresas são culpadas, né? Então a gente está falando aí de uma condenação em face de ambas. Esse cumprimento provisório pode ser feito em face de ambas, e aí depois, no cumprimento definitivo, também pode ser feito em face de ambas, tá? Mesmo que eu tenha mais de uma pessoa no polo, eu posso mover esse tipo de situação em face de ambas as pessoas, tá? Independente da quantidade de pessoas que eu tenha no polo do processo, eu posso começar esse cumprimento de sentença provisório, e esse cumprimento de sentença provisória, ele só acontece tendo em vista o tipo de efeito que nós temos no processo do trabalho, tá? Então, espero aí ter respondido a pergunta. Se eu não respondi, me manda aqui. Ah, aqui. Só falta o cumprimento de sentença, quanto tempo demora? O cumprimento de sentença, quando a gente chega na fase de cumprimento de sentença definitivo, que é a última fase processual, é difícil a gente prever uma característica de tempo, tá? Porque esse cumprimento de sentença ele vai existir até que seja quitada a sentença. Então, se na primeira penhora online se consegue o valor total da sentença, acabou. Se eu não consigo o valor total da sentença, esse cumprimento de sentença ele vai correr até que a gente consiga fazer a quitação total do processo. Então, o cumprimento de sentença ele acontece enquanto essa sentença não for cumprida. E o que é o cumprimento da sentença? É a quitação dos valores que ficaram determinados no processo. Então, eu, por exemplo, eu tenho um processo hoje que é aquele processo que você ganha e não leva, né? Eu tenho um processo hoje que ele deve estar avaliado em mais ou menos 2 milhões. Só que a gente não sabe aonde está a empresa, a gente não consegue localizar os sócios, a gente não consegue localizar nenhum tipo de conta bancária, a gente não consegue localizar nada de nada. E eu estou na fase de cumprimento de sentença. E esse cumprimento de sentença, ele está rolando pelo menos desde o ano de 2010. Então, assim, enquanto essa sentença não for cumprida, a gente trabalha no cumprimento de sentença. Só tomando cuidado aí para que esse processo sempre seja movimentado, para você não gerar uma prescrição no meio do caminho. Isso é de suma importância, tá? Tudo bem com relação a isso? Então, a gente viu que a gente tem efeito devolutivo, a gente viu que a gente tem efeito suspensivo, e nós temos o efeito translativo. Então, deixa eu pegar aqui, peraí. Efeito translativo. Quando a gente fala de características de efeito translativo, o que a gente precisa observar com relação a ele? Primeiro, o que é o efeito translativo, né? Então, por aqui. É a autorização do tribunal para decidir questões alheias ao que consta do recurso ou das contrarrazões
E ainda assim, não se poderá falar que houve julgamento além do pedido. Quando a gente fala de efeito translativo, normalmente a gente está trabalhando com o artigo 485, parágrafo 3º do CPC. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Trata-se de questões de ordem pública, que elas já podem ser reconhecidas diretamente pelo próprio tribunal. Eu não tenho a necessidade de devolver para o primeiro grau, para o primeiro grau resolver. Eu posso deixar isso diretamente na mão do tribunal, por uma questão de economia processual, o próprio tribunal já resolve. Então, o 485 do CPC... O 485 do CPC, ele fala assim, ó. O juiz não resolverá o mérito quando? Então, vamos colocar aqui. O juiz não resolverá o mérito quando? Parágrafo 3º. O juiz conhecerá de ofício os incisos 4, 5, 6 e 9, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da sentença. Então, vamos ver lá quais são esses incisos que ele pode reconhecer de ofício. Os incisos que ele pode reconhecer de ofício são esses daqui. Deixa eu colocar todos aqui para a gente discutir de uma vez só. Porque hoje eu vi que vocês estão muito afim de discutir, vocês estão falando que tá uma beleza. Pronto. Daqui a pouquinho eu arrumo. Então, o 485 fala assim, né? O juiz não resolverá o mérito quando? Então, a gente tem lá várias situações na qual a gente vai ter um processo sem análise de mérito. O juiz não reconhecerá de ofício as matérias referentes. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Reconhecer a existência de perempção, indispendência ou coisa julgada. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Então, quando a gente tiver recursos que tratem de situações como essas, tá? A gente vai poder falar de efeito translativo. Então, o que seria o efeito translativo? Se o tribunal verificar, por exemplo, a existência de uma litispendência, tá? Ele não vai determinar que o processo retorne para o juiz de primeiro grau, para que o juiz de primeiro grau tome algum tipo de decisão, tá? Ele pode, ele mesmo decidir lá por uma questão de economia processual, tá? Não tem essa necessidade do processo retornar para a primeira instância, para que a primeira instância diga da existência de uma litispendência. Então, ele mesmo já pode decidir, que é o efeito translativo, é a autorização do tribunal para decidir questões alheias ao que consta do recurso ou das contrarrazões. Então, às vezes, em contrarrazões ou no próprio recurso, eu não estou discutindo a existência de uma litispendência, ou eu não estou discutindo a existência de uma coisa julgada. Mas se o tribunal verificar que isso existe, mesmo que isso não conste do recurso, ele já pode automaticamente dizer, olha, recurso não vai ser conhecido porque existe uma característica de coisa julgada, mesmo que isso não tenha sido alegado em razões recursais, existe a coisa julgada e por esse motivo eu mesmo já estou decidindo que isso não vai vir a existir, tá? Então, o efeito translativo, normalmente, ele funciona no tribunal, tá? A gente não vai ter aí o efeito translativo nas outras instâncias, tá? Na primeira instância, na verdade. A gente só vai ter o efeito translativo diretamente no tribunal. Então, a título de características de efeito, tá? Nós podemos ter, então, o efeito devolutivo,
nós podemos ter o efeito suspensivo e nós podemos ter o efeito translativo, tá? São os tipos aí de efeitos que a gente pode ter. Nós podemos ter também, dentro da esfera de recurso, os pressupostos recursais genéricos do processo do trabalho, tá? Para começar com esses pressupostos genéricos, a gente vai começar com os pressupostos subjetivos. E quando eu falo de pressupostos subjetivos, é aquele pressuposto que envolve as partes, né? Então, sempre que você ouvir falar que é uma característica subjetiva, é uma característica que está envolvendo os sujeitos desse processo, que está envolvendo, então, os sujeitos do recurso. Então, os pressupostos subjetivos, eles dizem respeito aí aos atributos do recorrente. Quem é o recorrente? É aquele que recorre, tá? Então, o recorrente é aquele que apresenta recurso. O que esse recorrente ele precisa ter? O que é importante observar no recorrente? Que ele tenha legitimidade, então que ele seja legítimo para apresentar o recurso, tá? Então é a habilitação outorgada pela legislação para que ele possa participar do processo e para que ele possa recorrer. Então, existe a necessidade de uma legitimidade. Ele precisa ter capacidade, que aí são as características do artigo 3º, 4º e 5º do Código Civil. Então, ele precisa ter capacidade recursal, tá? Ele não pode ser considerado incapaz na esfera civil e precisa ter capacidade para apresentar recurso e ele precisa ter interesse nesse prolongamento do processo, tá? Ele precisa ter interesse nesse recurso, a necessidade realmente de verificar que aquela decisão não foi favorável para que ele possa pedir aí anulação ou reforma dessa decisão que está sendo impugnada. Porque são esses dois pontos que a gente pede em recurso. Ou a gente pede para a sentença ser anulada, ou a gente pede para a sentença ser reformada. E para isso, a gente precisa entender a diferença entre eles, né? Então, quando que a gente pede uma anulação de sentença? Na existência de um erro material, né? Então, por exemplo, o indeferimento do pagamento de adicional de insalubridade. Então, vamos pensar assim, eu pedi insalubridade no meu processo e o juiz de primeiro grau disse que não é caso de insalubridade, ele indefere o meu pedido. Então, eu vou pedir... Falei errado. Eu vou pedir uma reforma, corrijam aí. Eu vou pedir uma reforma dessa decisão porque eu não concordo com a decisão de um erro material. Eu acho que existe sim a necessidade de um pagamento de insalubridade, diferente de uma anulação. Quando eu falo de anulação, é na existência de erro processual. Então, exemplo, falha de citação. Então, se a minha citação teve algum tipo de problema, eu peço, então, para que essa sentença ela seja anulada e peço para que se retorne o processo desde o momento em que aconteceu essa falha processual. Então, eu vou retornar esse processo até essa oportunidade, tá? Então, eu tenho lá os pressupostos subjetivos, e esses pressupostos subjetivos, eles envolvem o recorrente, aí sempre lembrando que quando a gente fala
de recorrente quem apresenta o recurso, tá? Então, quem apresenta o recurso é o recorrente. Além disso, o que a gente precisa analisar nesse processo? Na verdade, o que a gente precisa apresentar nesse recurso? Pressupostos objetivos. E o que seria esses pressupostos objetivos? Vamos lá, então. Coloquei aqui. Pressupostos objetivos são aqueles que se relacionam à situação do objeto, né? Então, são aqueles que se relacionam aos aspectos extrínsecos do recurso. A gente não está analisando se as partes têm capacidade, legitimidade de apresentar esse recurso ou não, né? O que eu estou observando aqui são outras características a título dessa possibilidade recursal. Então, eles se relacionam a situações extrínsecas do recurso, sendo a recorribilidade do ato a adequação tempestiva. Então, se esse recurso foi apresentado no prazo recursal correto, se foi juntado o preparo, se quem apresentou recurso, ele pode apresentar, se o advogado possui procuração para apresentar recurso. Então, são essas as características que precisam ser observadas. Dentro desses pressupostos objetivos, nós temos a característica do cabimento. Então, é o ato judicial atacado e recorrível, ou seja, eu preciso ver se existe cabimento para esse recurso ou se eu estou apresentando o recurso simplesmente por situações meramente protelatórias, se eu estou recorrendo somente para ganhar tempo, tá? Então, eu preciso verificar se realmente é um ato recorrível, se realmente esse recurso ele existe a possibilidade de ser admitido, se ele está dentro das características processuais para serem apresentadas. Então, a gente precisa verificar as características de cabimento. Então, a título disso, a gente precisa observar, vou deixar aqui, ó, que a gente precisa observar a situação de procedimento sumário, né? Então, a gente já viu lá. E quando trata-se de procedimento sumário, aqui, ó, procedimento sumário, não cabe recurso, ou seja, não tem cabimento de recurso, né? Sendo possível somente o recurso extraordinário. Então, um bom exemplo de cabimento de recurso está dentro do procedimento sumário, porque no procedimento sumário não cabe recurso. O único recurso que é possível lá é esse recurso extraordinário, né? Que é o recurso aí que a gente verifica quando a gente fere Constituição Federal. É o único tipo de recurso que a gente pode dentro do procedimento sumário. Dentro dos pressupostos objetivos, a gente precisa também verificar as características de adequação desse recurso, né? Então, esse recurso ele precisa ser adequado ao momento processual cabível para a apresentação deste recurso. Cada recurso tem o seu momento processual para que ele possa ser apresentado. Então, a adequação desse recurso, o recurso utilizado em conformidade com a lei, primeira coisa que a gente precisa observar, em conformidade com a lei, que estabelece determinados regramentos para possibilitar a impugnação da decisão judicial. Então, a gente tem recurso próprio, isso daqui que eu acho mais importante. A gente tem recurso próprio para cada momento processual. Então, é isso que a gente precisa observar. Eu não posso, por exemplo, apresentar um recurso de revista se eu ainda não tenho um acórdão do recurso ordinário.
Então, a gente precisa verificar qual é a ordem cronológica para isso. E aí, nesse sentido, a gente precisa observar isso daqui, ó. De sentença, nós vamos falar em recurso ordinário. De ato judicial que denega seguimento a recurso, nós vamos falar de agravo de instrumento. De sentença que seja obscura, omissa e que tenha contradição, nós vamos falar de embargos de declaração. E de acórdão, nós vamos falar de recurso de revista. Então, a gente precisa verificar a adequação. Então, qual que é o recurso cabível para qual situação processual que nós estamos naquele momento? Eu não tenho como apresentar, por exemplo, um recurso de revista de uma sentença. Eu só posso apresentar um recurso de revista se for de um acórdão. Então, essas características que elas precisam ser observadas. Qual que é o tempo processual na qual eu me encontro, para que a gente possa, então, verificar qual que é o recurso processual cabível naquele momento. Outra situação que a gente precisa observar dentro de recursos é a característica da tempestividade, ou seja, é a famosa contagem de prazo, né? Então, verificar se o seu recurso ele é tempestivo, se ele está sendo apresentado dentro do prazo processual cabível, tá? Então, o prazo para interposição dos recursos são peremptórios, a gente já viu. Se você perdeu, já era, tá? Eles não podem ser prorrogados ou alterados. Se você não apresenta o recurso no prazo processual cabível, automaticamente você perde a sua oportunidade de recorrer, tá? E aí toma muito cuidado com relação aos prazos dentro do processo do trabalho. Aqui a gente trabalha com prazos diferentes. Presta atenção nisso daqui, ó. Aqui os nossos prazos, eles funcionam de forma diferente. Os prazos são de 8 dias, salvo no caso dos embargos de declaração, que o prazo é de 5 dias, tá? Então, prazo para recurso ordinário, 8 dias a contar da publicação da sentença. Prazo para agravo, 8 dias a contar da sentença. 8 dias a contar daquilo que denega o seu recurso, tá? Então, os nossos prazos recursais são de 8 dias, exceto os embargos de declaração, que é um prazo de 5 dias. E outra situação que precisa ser observada, que a gente já discutiu e eu vou colocar aqui de novo, só para a gente não esquecer, tá? Os prazos são contados em dias úteis, se exclui-se o primeiro e inclui-se o último, tá? E caso na audiência conste a súmula 197 do TST, não vai ter publicação da sentença, tá bom? Então, o seu prazo recursal começa a contar no primeiro dia útil subsequente à audiência. Então, se você teve audiência hoje e o juiz fala assim para você, olha, sentença pela súmula 197, então, a partir de amanhã, não vai sair publicação de sentença no Diário Oficial, tá? Amanhã, você olha o processo, a sentença vai estar lá, e a partir daquela data, começa o seu prazo recursal, tá bom? Tudo bem até aqui? Pro. Essa questão da tempestividade, a parte, quando ela renuncia ao direito de recorrer, ela tem que informar o juízo? Não, é só não recorrer. Tá. Eu acho que é só isso que eu estava em dúvida. Essa questão da renúncia é porque é um prazo peremptório. Se em 8 dias você não recorre, você está renunciando o seu direito de recurso. É só isso. Tá. Não, beleza.
Aqui está falando que na audiência, se constar em auto de audiência, não vai ser publicado. E aí Não. corre normal. Corre normal. Então, vamos supor, se a minha audiência é hoje, e aí o juiz fala assim, olha, a sua sentença vai sair pela súmula 197 amanhã. Então, amanhã você abre o processo, a sentença está lá. O seu prazo recursal começa na quinta-feira. Ah, tá. Então, é depois da publicação da sentença. Não tem publicação. Pela súmula 197, não tem publicação em diário oficial. Desculpa, quando constar a audiência. Não. Pela súmula 197, o que tem é a liberação da sentença nos autos. Tá, então, depois da liberação da sentença nos autos. Isso. É melhor. Isso. Então, é assim, a audiência é hoje, terça, dia 19, tá? Aí o juiz fala assim, sentença pela súmula 197 hoje, às 5 da tarde. Então, 5 da tarde você entra lá, a sentença vai estar lá. O seu prazo recursal começa a partir de amanhã. A gente não tem publicação pelo Diário Oficial. Tá. Ah, eu lembrei do outro caso. Sobe só um pouquinho a tela. 2 linhas aí. No caso dessa tempestividade, as partes não podem, por convenção, prorrogá-los ou alterá-los, mas o juiz pode? Não. Prazo recursal, não. Não, tá. Prazo recursal é peremptório, ele é prazo legal, a legislação que determina não tem volta. Beleza. Tá bom? Eram essas dúvidas, obrigada. Tudo bem até aqui, então, crianças? Todos felizes, contentes? Acho que sim. Acredito eu que sim, que estão todos felizes e contentes. Isso todos nós. Faz parte da nossa vida agora, tá? Gente, beijos para vocês. Bom almoço de domingo para todo mundo. Bom descanso. Fiquem em casa, se possível. E a gente se encontra semana que vem. Beijos para vocês. Beijos. Obrigada.